E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo que eu vou resolver problemas da OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Já tinha tanto tempo que eu não fazia algo do tipo, né? Porque se vocês olharem aqui, vocês estão vendo a tela do meu canal, para variar, né? Mas se vocês descerem as playlists, descerem bem, talvez eu mude isso, né? Mas atualmente, se vocês olharem lá para baixo, vocês vão ver uma playlist só de resolução de problemas, em que eu talvez reorganize e tal, ela melhor, mas nela eu sempre resolvi problemas, algoritmos e tal, especialmente voltados à Olimpíada Brasileira de Informática, que o próprio nome já diz, né? É uma Olimpíada e é uma maneira bem interessante de exercitar o treinamento aí de algoritmos entre os alunos, incentivar eles a praticarem, trabalharem bem com a lógica, esse tipo de coisa. Então, desde o início do meu canal, eu já fazia esse tipo de coisa, vídeos para resolver problemas de OBI ou, enfim, resolvendo algoritmos que de alguma maneira sirvam para esse tipo de coisa, para treinamento, né, para entrevistas de emprego, mas já tinha muito tempo que eu não fazia e eu decidi retomar um pouco isso. Nesse vídeo aqui que você está assistindo, eu vou resolver alguns exercícios do nível júnior, que tudo bem, é um nível mais básico do ensino fundamental, mas eu acho que ainda assim é uma boa forma de você conhecer um pouco mais sobre a Olimpíada, como que você pratica, como é que é o formato para resolver problemas. Eu espero mais para frente, porque a ideia é esses vídeos servirem aí para futuras edições. E eu pretendo também resolver outros mais complicados. Então, já lembra de curtir, lembra de mandar alguma coisinha aí para nossa caixa postal, virar membro, né? E também mandar um Pix, que o Pix ajuda muito, mostra que você está gostando desse conteúdo e está apoiando o canal. E bom, sem enrolar, esse é o site da Olimpíada Brasileira de Informática que vai estar aí na descrição também, obviamente, né? E nele você encontra muitas informações sobre a Olimpíada Brasileira de Informática, como ela funciona. No contexto desse vídeo, ela está até finalizando a edição de 2021, mas a ideia desse vídeo aqui é servir para as edições de 2022 em diante, né? E aí, claro, tem informações porque você pode fazer com que a sua escola, o seu instituto, né, a sua universidade, porque a Olimpíada Brasileira de Informática atua em diferentes níveis, do quarto ano do ensino fundamental até o primeiro ano do ensino superior. Então, se você tem algum desses níveis na sua instituição, na sua escola, se tem ensino fundamental, se tem ensino médio, se tem ensino superior, você pode participar, especialmente nessa sua instituição. Ensina algoritmos, ensina programação, por exemplo, escolas técnicas e tal, é excelente esse tipo de coisa, né? Que aí no site direitinho você acha informações de como oficialmente participar da OBI, para a sua instituição ter a prova, né, com que os alunos concorram à sua prova até atingir a fase estadual, fase nacional e por aí vai. É bem interessante, não é muito difícil de você participar. O Instituto Federal que eu dou aula, a gente cedia essa prova, então eu acho interessante vocês darem uma olhada aí. Mas o que eu queria focar nesse vídeo é a parte aí do Pratique, que você vai ver aí até pela minutagem do vídeo, que eu vou marcar bem os tempos da resolução de cada problema. E nesse vídeo aqui hoje eu vou resolver, até para aquecer um pouquinho, né, para esquentar, na modalidade de programação, porque você também tem a iniciação, que é mais exercício de lógica, essas coisas, mas tem a modalidade de programação, que é o que a gente vai fazer aqui, que é realmente botar a mão na massa com código. E aí, vamos começar pelo nível júnior, que é o ensino típico aí do ensino fundamental. É até interessante que no site você já consegue ver quais linguagens de programação você pode usar. No caso, eu vou fazer aqui em Python. Muitas instituições têm usado o Python aí, né? E nesse vídeo eu vou tentar resolver esses 6 aqui.
esses 6 problemas, que é da fase 1 do ano de 2020. Eu vou resolver eles em ordem de dificuldade, né? Eu já fiz os 6, eu vou resolver aqui junto com vocês, mas eu vou tentar resolver aqui do mais fácil ao mais complicado. No caso aqui, como vocês podem até ver, já tem todos os problemas resolvidos. Mas vai estar aí na descrição já todas essas resoluções, também com cada exercício aqui. Então já vou até abrir aqui para a gente ver. Começando por esse, que eu acho que de todos é o que eu achei mais fácil. Bom que a gente vai ter um exemplo bastante simples de como resolver um problema de OBI, como normalmente as informações entram no programa, como as informações saem. E também a gente vai conseguir ver esse módulo aqui, esse cara aqui, que permite você fazer sua própria solução, submeter no site e o site avalia se a sua resposta está correta ou não. Então, eu acho que esse primeiro problema aqui vai ser um jeito bem interessante da gente entender como é que funciona, porque na prova a ideia é parecida. Você vai ter uma descrição de um problema semelhante a esse, né? E aí vai ter a maneira aqui como você vai informar os dados, como que tem que ser o resultado, e depois essa sua solução vai ser submetida num site que vai corrigir automaticamente o seu problema. Então, depois que você fizer a sua solução, ela vai ser corrigida automaticamente pelo sistema aqui da própria OBI. Então é bom que vocês já ficam cientes de como funciona, como que é a ideia aqui. E bom, vamos lá, né? Esse problema aqui, piloto automático, eu não vou ler ele todo assim completamente não, porque ele vai estar no enunciado. Eu recomendo que você tente fazer. Se você não conseguir, aí dá uma olhada aqui no vídeo, que no vídeo eu vou resolver ele aqui junto com vocês, né? E, enfim, eu vou explicar. Mas o problema é basicamente o seguinte: você tem uma fábrica que faz os famosos carros autônomos, né? Carro que dirige sozinho. E a ideia é você controlar esse carro do meio aqui, esse carro B. Então, qual que é a lógica? Se a distância esse A, esse B e esse C é a posição que marca a traseira de cada carro. Então, esse ponto A é onde está a traseira do carro A, esse ponto B é onde está a traseira do carro B, né, e assim sucessivamente. E a ideia daqui do exercício é o seguinte: você tem que controlar a distância aqui desse carro B para os demais. Então, se a distância de B para A aqui for menor do que a distância de C para B, isso significa que você tem que acelerar um pouco o carro para o carro não bater. Da mesma forma, se a distância do carro B agora, vamos supor, ele acelerou demais, aí a distância de B para C está menor do que a distância de B para A, aí significa que está correndo sério risco do carro bater ali na traseira de C, então ele tem que desacelerar. Se a distância de B para A e de B para C está igual, então é só manter o carro como que tá, você nem desacelera, nem acelera. Então, a ideia é você fazer um algoritmo que vai fazer essas verificações e dizer se o carro precisa acelerar ou não. E aí, explicado, né, todo esse raciocínio, vamos entender aqui que informações você dá para o seu programa e que saída ele espera. Você vai informar a posição da traseira de A, a posição da traseira de B e a posição da traseira de C. E baseado nisso, você vai dizer se o carro acelera, desacelera ou mantém a velocidade atual. Se a saída for 1, significa que o seu carro precisa acelerar. Então, ele vai olhar essa distância aqui de A, de B, de C. Baseado nisso, o programa vai dizer, pô, acelera. Tem que acelerar. Da mesma forma, aqui embaixo, por exemplo, você tem a distância de A, de B, de C. Aqui nessa situação, o programa informa 0, ou seja, ele diz que é para manter a velocidade atual. Nem acelera, nem desacelera. E aqui, o último caso, ele está dizendo que é para desacelerar, que é -1. Bom, beleza. Vamos resolver esse problema aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto que é importante a gente sempre ver nessas questões da OBI é que você pega as informações
E, por exemplo, a gente sabe que aqui no Python a gente usa muito o input. Por exemplo, informe blá, né? Informe alguma coisa. E aí, né, a gente normalmente coloca esse textinho que é só para basicamente informar o usuário que ele tem que dar alguma informação, tipo esse blá aí. Aí você digita e beleza, ele pegou o 12 ali que eu escrevi, por exemplo. No caso de problemas da OBI, o input que você cria e tal, ele não vai com texto, ele simplesmente vai com essas aspas dupla, abre e fecha. Porque ele tem que ser bem restrito da mesma maneira que está aqui no enunciado. Você tem que pegar as informações do jeito que está aqui, então basicamente é só a informação que eu preciso e o programa ele vai cuspir apenas a informação semelhante ao que está aqui nos exemplos. Então você tem que ser muito. Você tem que respeitar bastante isso, senão, na hora de corrigir, o corretor automático da OBI vai identificar o seu exercício como errado, então você tem que ter muito cuidado com isso. Seus inputs ele tem que vir sem textos e ele tem que respeitar basicamente também a questão de formato. Então, por exemplo, seu programa, a primeira linha contém um inteiro A, a segunda linha contém um inteiro B, inteiro C. Então, você tem que respeitar bastante isso. Falou que é inteiro, então tem que ser um inteiro. A gente põe aqui o int antes para justamente pegar a entrada aqui que está sendo digitada. Eu acho que nem precisa dessas aspas, pode ser assim direto, melhor inclusive. Então esse input aqui vai pegar o que o usuário digitou de texto, né? E o inteiro aí que vai converter isso que o usuário digitou para int. Como são três caras, a posição de A, a posição de B e a posição de C, a gente vai pegar esses três caras, beleza, né? Tudo bacana. E aí, voltando ali para o enunciado, esse exercício é fácil porque ele é bem literal, assim, em relação ao que você precisa fazer, né? Você basicamente vai olhar a distância de B para A, ou seja, B menos A, é menor do que a distância de C para B, C menos B? Se for, nesse caso, o carro tem que acelerar. E realmente, assim, pessoal, é bem literal. Então, é basicamente eu colocar um if aqui e verifico. B menos A é menor do que C menos B? Se for, e no caso aqui ele será, então o carro precisa acelerar, você vai imprimir 1, né, que é basicamente o que o enunciado diz ali. Você tem que ser bem cauteloso em relação à informação que entra no programa e a informação que você tem que fornecer. E aqui é bem literal. Da mesma forma, se a gente continuar, ele vai desacelerar se for o contrário, ou seja, a distância de B para A é maior do que a distância de B para C. Significa que seu carro está muito perto da traseira do C, então você vai ter que desacelerar. E aqui é bem fácil também, é basicamente eu pegar esse cara aqui, ao invés de elif, né? Porque se isso aqui for verdade, beleza. Aí, caso contrário, não é verdade, aí eu vou verificar se B menos A é maior do que C menos B, e aí ele vai desacelerar, ou seja, vai imprimir menos 1. E caso contrário, o caso contrário aqui significa que vai ser igual. B menos a distância de B para A vai ser igual à distância de B para C. É basicamente isso. Então aqui eu vou imprimir, nesse caso, 0. E bom, será que funcionou aqui? Para a gente ter um pouquinho... não dá para ter certeza total fazendo isso, mas para você ter um mínimo de noção se o que você fez faz sentido, está funcionando, inclusive durante a prova, é fundamental você rodar os exemplos que aparecem aqui no enunciado. Por exemplo, se eu informar 10, 23 e 38, a saída tem que dar 1. Será que dá 1? Vamos conferir. Então eu tenho que fornecer aqui 10, 23, 38. Será que dá 1? Deu 1. Significa que nesse caso, como 23 menos 10 dá 13, 38 menos 23 de cabeça, não sei, mas dá mais do que 13. Então, nesse caso, o carro tem que acelerar, tem que dar 1 para chegar mais perto ali da traseira de C. Vamos ver algum outro exemplo aqui agora. Por exemplo, 105, 212, 5, 212
Qual que é o próximo? 319. Nesse caso, deu 0. E olha lá, a saída 0 tá correta. E vamos ver o próximo aqui, que é 80, 120. Qual que é o próximo? 132. Menos 1. Então, aparentemente aqui, é isso. É talvez desses que eu vou resolver aqui hoje, o mais simples. Mas você só vai ter certeza, pelo menos aqui agora, enquanto você está praticando, você está estudando, se você submeter a sua solução aqui direto no site. E como é que você pode fazer isso? Bom, acabou que eu fiz o código aqui no Colab. Mas para você testar a sua solução, você vai ter que pegar ela, salvar num arquivo de texto, né, no seu computador, no arquivo .py, que é o que eu fiz aqui, né? Então, logo você faça isso, né, você vai submeter esse arquivo com esse código que você fez direto aqui no site. Eu escolhi Python 3 porque definitivamente eu recomendo que você sempre trabalhe com Python 3. O Python 2 ele já está ficando para trás, o pessoal não está mais usando. E aí, na hora de escolher o arquivo, você vai na pasta do seu projeto. No caso aqui, eu já até submeti aqui e tal. Inclusive, né, para vocês não terem dúvida e até verem, olha lá, tá aqui o exemplo do arquivo que eu vou submeter aqui no site para vocês verem a solução. Agora o código é muito parecido, eu só renomeei as variáveis, mas a ideia é a mesma. Então, esse arquivo aqui, eu vou pegar e estou submetendo ele aqui no site. Eu escolhi aqui o arquivo, vou submeter. Quando você submete, aí você aguarda um tempo, que é o que está acontecendo ali, né? E se tiver tudo certo, vai aparecer essa tela aqui, que primeiro ele vai mostrar a compilação correta, significa que o código que você mandou, ele roda, então não existe algum erro que impede a execução dele, mas só compilar não basta, você também tem que ver se para uma bateria de testes que o site vai submeter o seu problema, se todas as respostas vão ser corretas. Aí ele vai mostrar aqui bateria de teste 1, bateria de teste 2, 3, 4, vai variar dependendo do problema, né? E se aparecer pontinho, significa que todos aqui deram o resultado correto. Normalmente, quando tem algum erro, por exemplo, você deu uma entrada e aí a resposta deu errado do que era para ter dado, vai normalmente aparecer X em alguma dessas baterias, né? Dependendo do nível de dificuldade e tal, também pode ter questões, por exemplo, do tempo, porque em alguns problemas não basta o seu algoritmo rodar certo para todos os testes. Ele também tem que rodar no tempo pedido. Aí, por exemplo, tem o T, que é o tempo de limite excedido, e por aí vai, né? Então, se tiver tudo certo, vai aparecer os pontinhos, igual tá aqui, e de 4 ou 5 ou 6 pontos possíveis, a depender do problema, ele vai mostrar a pontuação que você teve. No caso aqui, a gente obteve a pontuação máxima. Então, estamos de parabéns aí por enquanto. Então, o primeiro problema aí está resolvido. Vamos olhar o próximo problema aqui, que é a divisão do tesouro. Então, cliquei aqui na divisão do tesouro. Esse aqui é interessante, ele é fácil também, mas ele já exige um raciocínio lógico a mais, não é tão literal igual o anterior ali, que o problema aqui é basicamente o seguinte, também não vou ler todo o enunciado aqui no vídeo, eu vou deixar todos esses links aí na descrição, você lê com calma, tenta antes de ver a minha resposta aqui. Mas esse aqui da divisão do tesouro é interessante pelo seguinte, você tem os marinheiros e tem um capitão. Você tem os marinheiros, um capitão e moedas. Você vai dividir essas moedas entre os marinheiros e o capitão também, lembrando que o capitão recebe o dobro dos marinheiros, né? Então, você vai ter que determinar, baseado nisso que eu expliquei, quantas moedas o capitão vai receber. E vamos ver já até um exemplo aqui de uma vez, para entender. Aqui, por exemplo, você tem 221 moedas e 11 marinheiros. Como é que eu vou dividir essas 221 moedas de maneira que os 11 marinheiros vão receber X e o capitão vai receber 2X, o dobro, né, do que cada marinheiro recebe? Como é que
Por que que aqui, por exemplo, deu 34? Que esse 34 aqui, que é a saída que o programa tem que dar, é quantas moedas o capitão vai receber. Aí, só para a gente pegar um exemplo didático aqui para entender. Vamos supor que a gente tem 2 marinheiros, um capitão e 8 moedas. É para a gente ver aqui, vou pegar a ferramenta assim, de ensino mais interessante, mais útil de todas, que é o nosso amigão aqui, o Paint. Né? Aí não reparem, né, porque com o mouse não é fácil de desenhar, mas no exemplo que eu dei aqui agora, só para explicar esse problema, imagina que a gente tem 8 moedas, a gente tem 2 marinheiros e um capitão. Como é que a gente distribui num caso desse? Se todos os marinheiros vão receber a mesma coisa e o capitão recebe o dobro de um marinheiro, isso significa que um marinheiro vai receber 2, outro marinheiro vai receber 2, e como o capitão recebe o dobro de um marinheiro, o capitão vai receber 4. Nesse caso aqui a conta fecha, porque 4 mais 2 mais 2 dá 8, que é o total de moedas. Então você tem que criar um programa que, baseado no total de moedas. Obrigado, Paint. Mas assim, baseado no total de moedas que você informa e no total de marinheiros, você tem que dizer quantas moedas o capitão vai receber. E esse problema ele pode parecer difícil num determinado momento, mas aí a gente pode usar a lógica. Vamos voltar aqui para o nosso amigão Paint. Já que o nosso amigo capitão ele recebe o dobro de um marinheiro, é como se ele fosse 2 marinheiros. É como se o capitão valesse por 2 marinheiros. Então, na verdade, basta eu assumir que, como o capitão vale por 2 marinheiros, é como se fosse, para esse exemplo aqui, 8 moedas para 4 marinheiros. Que aí vai, se a gente dividir igualmente, vai ser 2, 2, 2 e 2. É como se eu estivesse dividindo as 8 moedas entre os 4 marinheiros. Que na verdade não são 4 marinheiros, são 2 marinheiros e o capitão que vale por 2. E uma vez feito isso, né, eu vou dividir 8 por 4, vai dar 2. E com isso eu vou ter o total de moedas por marinheiro, entre aspas. Porque eu aumentei artificialmente o número de marinheiros para contemplar o capitão. E baseado nessa informação, eu sei agora que são 2 moedas por marinheiro. Basta eu pegar essas 2 moedas, multiplicar por 2, já que o total de moedas para 2 marinheiros dá o tanto que o capitão vai ganhar, que no caso aí vai dar 4. Entenderam a lógica? Então basta agora eu pegar esse cara aí e implementar no problema. E é isso que vamos fazer. Então vou deixar aquele exemplo que eu fiz ali em cima de lado. E vamos de novo fazer o nosso int input aqui. Pegando primeiro o total de moedas. E eu vou chamar aqui total marinheiros, int input. Aí eu vou fazer o seguinte, moedas por marinheiro. Conforme conversamos, a gente tem que pegar o total de moedas e dividir pelo total de marinheiros. Não é isso? Foi isso que a gente conversou. Lembrando que a gente vai artificialmente, a gente vai aumentar o número de marinheiros, já que um capitão vale por 2 marinheiros, a gente vai somar 2. Vai ser mais 2. Com isso, para o nosso exemplo aqui agora, a gente vai ter exatamente a quantidade de moedas que cada marinheiro vai receber aí, e depois que a gente multiplicar por 2, a gente vai ter o total que o capitão vai receber também. Bom, se eu rodar aqui do jeito que tá, né, por exemplo, obviamente aqui não terminou ainda não, tá? Deixa eu até botar aqui embaixo o print, só para a gente ver a saída que vai dar. É só porque eu estou querendo mostrar uma coisa para vocês, né? Como a gente viu, por exemplo, o exemplo aqui é 221 moedas para 11 marinheiros. Eu vou jogar o total aqui só para ver por enquanto o que acontece. Ah lá, 221 moedas, 11 marinheiros, isso deu 17. Né? Lembra que 17
vezes 2 vai justamente dar o 34, que é o 34 moedas do capitão, que é o que a gente espera, né, que tenha ali como saída. Vou rodar ali também o 1000 por 8, só para a gente ver. 1000 por 8, a mesma coisa. Cada marinheiro vai receber 100. Como o capitão vale por 2 marinheiros, 200. A única questão que eu faria aqui que eu acho interessante é que, se vocês observarem, que é até o ponto que eu ia falar, tá aparecendo 100,0, né? Como o exercício, a gente está trabalhando aqui com moedas, não existe meia moeda e tal, eu acho interessante a gente fazer a conversão aqui para inteiro. Então, vamos incluir o int aqui só para fazer a conversão para inteiro. Que é igual naquele exemplo lá, 221 moedas para 11 marinheiros dá exatamente 17 moedas. Né? Só um detalhezinho, né? Mas que eu acho interessante aí. E bom, feito isso, basta agora a gente mostrar como a saída final. E já que o capitão recebe o equivalente a 2 marinheiros, a gente vai simplesmente multiplicar por 2 ali. E aí vai dar 221 por 11, que vai dar 34, que é o que a gente quer. O outro exemplo ali, 1000 dividido por 8, vai dar 200, então o capitão vai receber 200. E no último exemplo ali, deixa eu ver qual que é o último exemplo. A gente tem 3 moedas e um marinheiro. Aí faz sentido que o marinheiro vai receber uma moeda só e o capitão vai receber 2. 1 mais 2 vai dar 3 ali. 3 moedas. O marinheiro vai receber 2. Olha lá, que é o que a gente espera como a saída. E beleza, a resposta é essa. Eu não vou mostrar ali de novo porque vocês viram, né? Vocês entenderam a ideia, mas novamente eu venho aqui no site. Eu pego aquela solução lá. Todas essas soluções que eu estou explicando para vocês vão estar na descrição do vídeo. Eu vou colocar no repositório do GitHub a resolução de cada problema. Mas aí eu vou pegar também esse exemplo aqui do tesouro, olha lá, divisão do tesouro, vou submeter aqui essa mesma ideia, essa mesma estratégia, e olha lá, deu tudo certinho, total 5 pontos de 5, então deu tudo certo também. O próximo, eu também acho fácil, que esse aqui do relógio de atleta, né? Vamos dar uma olhada nele também. Esse aqui é muito parecido com aquele do carro, no sentido de ser bem literal sobre o que está no enunciado e o que você tem que fazer. Basicamente, você tem nesse exercício aqui um atleta que vai ter o relógio e vai medir informações do atleta, né, durante a atividade física. E esse relógio, né, ele vai ter 3 informações basicamente, que vai ser a frequência cardíaca atual, batidas de coração por minuto, a capacidade de oxigenação, essa coisa de oxigenação até tá na moda, né, por conta de Covid. Minha oxigenação do sangue está 95, 97, né, enfim, essa informação aí. E a terceira coisa que esse relógio tem também é a frequência cardíaca em repouso. Então imagina que esse relógio vai ter essas 3 informações e, baseado nessas 3 informações, o relógio vai fazer o seguinte: ele vai avisar, atleta, diminua o ritmo do seu exercício se ele verificar que a frequência cardíaca é maior do que 3 vezes a frequência cardíaca em repouso, ou a capacidade de oxigenação está abaixo de 95. Então, baseado no que está acontecendo, ele vai emitir um alerta. Se ele perceber, por exemplo, que a frequência cardíaca atual é menor do que 2 vezes a frequência cardíaca em repouso e, ao mesmo tempo, a capacidade de oxigenação é maior que 97, aí ele vai falar, aumenta o ritmo do exercício. E se não for nenhuma coisa nem outra, mantenha o ritmo. Então, basicamente, é um relógio que vai monitorar. Se essas condições aqui forem observadas, dependendo, né, delas, ele vai aumentar, ele vai pedir para aumentar, diminuir ou manter o ritmo. E beleza, né? Vamos fazer isso então. Você vai medir essas 3 informações. A primeira informação é a frequência cardíaca em repouso, a segunda é a frequência cardíaca durante o exercício e a terceira é a oxigenação. Então vamos fazer essas 3 coisas aqui primeiro.
Eu vou botar aqui, eu vou chamar aqui FREQ repouso, que aí acho que fica bem claro. Informação. A próxima é a frequência atual, vamos chamar assim. E a outra eu vou chamar de oxigenação. Então a gente pega essas duas informações e a gente vai fazer ifs bem literais de acordo com a situação. Vamos observar aí. Vamos fazer isso aqui primeiro. Se a frequência é maior do que 3 vezes a frequência cardíaca em repouso, então vamos fazer isso. Se a frequência cardíaca atual é maior do que 3 vezes a mesma frequência em repouso, não é isso? É maior do que 3 vezes em repouso, ou a capacidade de oxigenação é menor do que 95, então, ou a oxigenação está abaixo de 95, nesse caso, ele vai imprimir a informação que vai ser diminuir. E como é que isso é mostrado? A gente tem que ver aqui no problema, baseado no aumentar, diminuir ou manter. Então, ele vai realmente mostrar a palavra ou aumentar, ou diminuir, ou manter. No caso ali, vai ser a palavra diminuir. Então, a gente volta lá, vai imprimir, diminuir. Caso contrário, aí vamos ver o que é o caso contrário aqui nesse caso. Vai ser aumentar se a frequência é menor do que 2 vezes a frequência em repouso. Então, essa frequência aqui atual é menor do que 2 vezes a frequência em repouso. E, porque tem que observar, tá até em negrito, e a oxigenação é maior do que 97. Vamos ver isso. É maior que 97. Nesse caso, aumentar. E se não for nenhum nem outro, ele vai simplesmente imprimir manter. É fácil assim. Será que nós acertamos? Novamente, só porque você rodou esses exemplos não significa que a sua solução está garantido que está correto, mas é um indício que te ajuda a verificar se você não cometeu nenhum outro erro mais bobo, né? 60, 119 e 98. Vamos 19, 98. Aumentar, aumentar. Então, esse é um bom sinal aí por enquanto. O próximo é 60, 190 e 100, não é isso? 60, 190 e 100. Diminuir. Olha lá, realmente no meu cara ali apareceu diminuir. O próximo é 50, 100 e 95. 100, 95. Apareceu manter. E tá lá mesmo, manter. Legal. E o último, 50, 100 e 94. Diminuir. E apareceu diminuir. Então, é um bom indício de que está tudo correto. O que falta a gente fazer aqui agora é o mesmo esquema. Submeter a solução. Relógio de atleta. E ver se ela está correta. Ah lá. Beleza. Pontinho, pontinho, pontinho. Testou para vários casos. E 5 pontos de um total de 5 possíveis. Então, tudo certinho. Já vamos então para o próximo aqui. Que é esse aqui, camisetas da Olimpíada, que já demanda um pouco mais, mas também não é muito difícil, não. Ele só é um pouco mais cheio de detalhes, tem essa questão dessas linhas aqui que eu já vou explicar também. A Olimpíada vai distribuir camisetas para os melhores colocados. Por isso solicitou que os premiados informassem o tamanho da camisa. Então, você vai dar camisas de tamanho pequeno e médio para competidores aí dessa Olimpíada de programação. A empresa que confeccionou as camisas, por uma falha, pode ter se enganado na quantidade de camisas. Foram produzidas camisas em número suficiente para todos, mas talvez não do tamanho preferido. Então, dadas as listas com os tamanhos preferidos e a quantidade de camisas, escreva um programa para determinar se todo mundo vai receber do tamanho escolhido. Então, o que você vai ter aqui, por exemplo, a primeira linha você vai dizer o total de premiados. Então, por exemplo, são 5 premiados. Na linha seguinte, você vai dizer para cada um desses 5, por exemplo, qual o tamanho
dele, né? Se é 1 para tamanho pequeno, 2 para tamanho médio. Então, vamos olhar aqui o exemplo para entender. Se eu informei aqui que são 5 premiados, vão ter que vir 5 tamanhos aqui. O primeiro vai receber tamanho pequeno, o segundo vai receber tamanho pequeno, o terceiro vai receber tamanho médio e por aí vai. Então, você vai informar o tamanho de cada um desses premiados. Então, a terceira e a quarta linha vão ser, de fato, o que foi produzido. Então, de 5 premiados, eles solicitaram esses tamanhos. O primeiro solicitou tamanho 1, o segundo solicitou tamanho 1, o terceiro solicitou tamanho 2, tal, por aí vai. Essa linha é o tanto que foi efetivamente produzido de tamanho 1. E esse aqui, a última linha, é o tanto que foi produzido efetivamente de tamanho 2. E aí, ao final, você vai dizer se o que foi produzido bate com o que foi solicitado. Se a gente olhar aqui, a gente tem 1, 2, 3 de tamanho 1. E de fato foi produzido 3 de tamanho 1, então aí tá tudo certo. E 2 solicitados de tamanho 2. E de fato foi produzido de tamanho 2, então a saída é sim, está correto. Aí no exemplo aqui de baixo, só para a gente entender, né? Aqui no caso são 4 competidores. Todo mundo pediu de tamanho 2, mas na verdade foi produzida uma de tamanho 1 e 3 de tamanho 2. Então nesse caso não atende, porque uma pessoa estava esperando tamanho 2 e acabou recebendo 1. Então a saída é não. E mais um, só para a gente ver se a gente entendeu mesmo. São 6 competidores. Desses 6, 5 pediram tamanho 1 e apenas 1 pediu tamanho 2. E o que aconteceu? 4 de tamanho 1, 4 de tamanho 2. Ou seja, está completamente biruta, porque na verdade ele fabricou 8, enquanto estava esperando 6. Então deu muito errado aqui e a saída, a resposta foi não. Então esse é um pouco mais chatinho, um pouco mais complicado, mas vamos tentar resolver aqui em partes, e que é bom que eu já vou discutir com vocês a primeira grande questão que você tem que observar nesses problemas de OBI. Como a gente viu aí, a primeira informação, eu vou botar aqui, premiados, né, o total de premiados com int input. Então a gente pega os premiados aqui, nada muito diferente do que a gente fez nos exemplos anteriores, mas uma coisa que é importante tomar cuidado aqui agora é que a próxima linha você tem que pegar vários números de uma só vez. Então, na verdade, é um único input que você vai pegar todos esses dígitos de uma só vez. E isso, normalmente, os alunos que estão começando a aprender programação têm um pouco de dificuldade. Como é que eu faço isso aqui em Python? Bom, vocês têm que lembrar que quando a gente coloca um input, aí eu vou colocar aqui tamanhos solicitados, por exemplo. Se eu colocar um input só, eu vou até rodar aqui para vocês verem. Vamos supor que o total de premiados é 5 e eu coloco 1, 2, 1, 1, 2, por exemplo. Tá vendo? Eu estou pegando os 5 de uma vez. O tamanho solicitados ali já vai pegar aquelas 5 informações de uma vez só. Mas é como se fosse uma palavra, né? A famosa string. É uma palavra com um dígito espaço, um dígito espaço, um dígito espaço, né, e por aí vai. Só que eu vou ter que pegar esse cara aqui, na verdade, e quebrar, dividir ele, né, em 5 inteiros aqui no caso, ou 6 inteiros, ou 7 inteiros. Né? E como é que eu faço isso? Aí, no caso, já é importante você ter conhecimento de lista ou de vetor. Vai ser um pouco complicado eu explicar tudo a respeito de lista ou vetor nesse vídeo aqui, mas eu vou botar no card aqui e na descrição também um curso que a gente deu de lista, que a ideia é equivalente aos vetores de outras linguagens de programação. Né? O conceito de lista em Python é similar ao de vetor em outras linguagens. E a gente vai usar esse conceito aqui. De qual maneira? Bom, existe uma funçãozinha no Python que se chama split. E o que o split faz? Ele pega uma palavra e
é como se ele passasse uma tesoura cortando parte dessas palavras segundo algum critério. E qual critério é esse que eu defini? Espaço. Eu poderia botar qualquer coisa que eu poderia botar uma letra, um ponto, mas aqui eu botei espaço. Por quê? Porque, na verdade, o que o split aqui ele vai fazer? Ele vai pegar esses números que eu digitei e onde tiver um espaço, porque eu passei um espaço aqui, ele vai cortar. Então, ele vai meio que passar uma tesoura aqui, passar uma tesoura aqui, uma tesoura aqui e uma tesoura aqui. Sempre que ele passar a tesoura, os elementos tesourados, né, os elementos que estão sendo cortados, eles vão fazer parte de uma lista. Então, onde ele está tesourando, onde ele está passando o split ali, ele está cortando e... cortou aqui, então esse 1 vai ser o primeiro elemento da lista tamanhos solicitados. Né? Passou a tesoura aqui, passou a tesoura aqui, o 2 vai ser o próximo elemento, o próximo item dessa minha lista, né, desse meu vetor, tamanhos solicitados. O 1 também, esse outro 1 também, e esse 2 também. Quer ver? Eu vou até rodar aqui alguns exemplos para a gente ver isso. Né? Até antes disso aqui, deixa eu só botar aqui o print tamanhos solicitados para vocês verem. Né? Vou botar aqui o 5, por exemplo, 1, 2, 1, 1, 2, por exemplo. Olha o que aconteceu aqui. Por eu ter colocado esse ponto split com esse espaço, no que esse input aqui pega essa palavra aqui que eu digitei, imediatamente esse ponto split já aplica a função split nessa palavra 1, 2, 1, 1, 2 que eu digitei. E onde tiver um espaço, ele vai cortar e vai adicionar esses elementos aqui cortados na minha lista. Então, esse 1 virou o primeiro item da minha lista. Esse 2 virou o segundo item da minha lista. Esse outro 1 virou o terceiro item da minha lista. E por aí vai. Isso é bem interessante que qualquer coisa que eu definir aqui, um ponto, uma letra, vai indicar onde que eu vou cortar. Quer ver? Vou botar ali um ponto só para vocês verem um outro exemplo para ver se ajuda a entender. Por exemplo, vou botar ali o 6 e vou colocar 1, 2, ponto, 3, 4, 5, 6. Onde tiver o ponto, ele vai cortar e esses itens vão ser adicionados nessa lista baseado nesse corte. Então, por exemplo, como eu defini que o critério ali é ponto, então ele vai cortar aqui e cortar aqui. E esses itens cortados, eles vão fazer parte dessa lista aqui, tamanhos solicitados. Por exemplo, 1, 2 virou item da minha lista, 3, 4 virou o item da lista, o 5, 6 virou o item da lista. Ó, mais um exemplo aqui, vou botar aqui, sei lá, 6, 1, 2, ponto, 3, 4, espaço, espaço, ponto, 5, 6, A, ponto, espaço, espaço, por exemplo. Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Sempre que tiver esse ponto ali para cortar, a partir dali você vai ter um novo item na sua lista. Então, 1, 2 virou o item da lista. 3, 4, espaço, espaço. O espaço também entra lá. 3, 4, espaço, espaço, virou o próximo item da lista. 5, 6A virou o próximo item. E esse monte de espaço que eu botei depois virou o último item. Então, mas por que eu estou falando disso? É porque, na verdade, na OBI você vai usar muito, se você estiver trabalhando com Python, você vai usar muito o ponto split quando você tiver uma situação tipo essa, que você tem que pegar vários itens numa mesma linha. Então, você vai precisar muito desse split, beleza? Bom, vamos continuar, né? E depois tem o 3, que é o próximo... de fato que foi produzido de tamanho 1, e o 2 aqui embaixo vai ser o que foi produzido do tamanho 2, né? Vamos adicionar esses caras aí também. Aqui vai ser produzido tamanho 1, assim. E aí a gente bota esse int input aqui. Embaixo, produzido tamanho 2, esse int input aí também. Beleza, então por enquanto já vimos aqui como é que a gente vai pegar. Né? Agora vamos realmente dar continuidade aí para resolver o exercício.
O primeiro cuidado que você tem que ter é que esse tamanho solicitados aqui que você pegou, apesar de você cortar entre cada dígito, esses dígitos eles não vão estar como inteiros. Então você tem que tomar cuidado com isso. É como assim? Eu vou botar aqui um exemplo só para a gente entender. Primeiro eu vou botar 6. Aqui eu vou botar 1, 2, 1, 1. Não importa por enquanto. Então eu imprimi aqui a lista de tamanhos solicitados. Nota que tem uma aspa simples ali. Essa aspa simples significa que, na verdade, isso aqui não é um inteiro 1, inteiro 2, inteiro 1. Na verdade, isso aqui é uma string, uma palavra 1, uma palavra 2, uma palavra 1 e uma palavra 1. Da mesma forma que um número de telefone ele não é um inteiro, um número de telefone é uma palavra. É a mesma ideia aqui. Então, a primeira coisa que seria interessante a gente fazer aqui é converter cada um desses tamanhos solicitados para inteiro. E um jeito fácil de fazer isso é fazendo um for ali, por exemplo, for t in. Então, para cada elemento de tamanhos solicitados, aliás, eu vou fazer o seguinte aqui. Isso que eu vou fazer para vocês não é o jeito mais pythonico de resolver o problema, não. Mas é um jeito que, pensando especialmente nos alunos do ensino médio, eu acho mais fácil explicar. Eu vou criar uma variável i aqui que vai ser um contador. E o que eu vou fazer? Para cada tamanho em tamanhos solicitados, eu vou fazer o seguinte. Para cada tamanho nessa lista, eu vou converter ele para um inteiro. Lembrando aqui de somar e mais um. Então, o que eu fiz aqui? I começa valendo 0. Para cada item, para cada elemento em tamanhos solicitados, ele vai pegar esse t, que vai ser posição a posição da minha lista, vai converter para inteiro e vai atualizar na posição i do vetor original, já, né? Esse cara aqui originalmente está como palavra, ele já vai converter ali para um inteiro. E aí vai somar mais um para ir à próxima posição, a próxima posição e a próxima posição. Até para a gente poder ver isso aqui, né? Eu vou rodar aqui, por exemplo, 1, 2, 1, 1, 2, por exemplo. E aqui, enfim, vou botar qualquer coisa que isso não importa. Observa que eu imprimi esse vetor aqui, essa lista lá. Ao invés deles estarem com aquela aspa, que é típico assim de palavra, agora eu converti ele para inteiro. Então, ao fazer isso, eu já converti ele para inteiro e eu resolvi o problema. Então, eu transformei aquela lista que estava como palavra para inteiro. Mas, eu vou dizer um negócio para vocês. Essa não é a forma mais elegante usando Python para resolver esse problema. Existe um jeito de você fazer isso daqui com um conceito de Python que a gente chama de compressões de listas. O que é compressões de listas? Eu vou deixar um texto na descrição, que eu fiz um texto bem detalhado sobre esse conceito, né? Mas é uma forma de você fazer isso daqui de um jeito... Fazer todas essas operações aqui de uma vez só, numa única linha. Né? Eu vou até deixar no código e tal. Eu não vou explicar aqui não, porque esse vídeo é para ele ser um pouco mais básico, mas é um jeito mais elegante de fazer a mesma coisa, um jeito compacto, né? Bom, então com isso eu já resolvi o primeiro problema, que é transformar toda essa minha lista para inteiros. Um próximo passo importante é ver se tudo bate aqui. Por exemplo, aqui eu estou informando 5, ou seja, são 5 camisas solicitadas. Será que tem 5 aqui? Faz sentido eu verificar se tem 5 aqui, né? E depois, será que o total produzido de tamanho 1 e o total produzido de tamanho 2, esse 3 mais 2 também dá 5? Né? Porque a gente pode observar até pelo exemplo aqui embaixo, por exemplo, aqui não deu. Aqui o pessoal pediu 6. De fato, tem 6 aqui, mas embaixo tem 4 e 4. Então,
já deu erro aqui. A gente tem que verificar se o que foi produzido bate com o que foi solicitado, né? Então vamos fazer isso, porque se a gente verificar que ali está errado, já mostra não, já mostra que não funcionou, né? Então vamos fazer o seguinte: se o total de premiados for diferente do tamanho dessa minha lista, isso aqui é um negócio que é bom vocês conhecerem. Quando você passa uma lista para a função len é de length, que é tamanho ou comprimento em inglês. Ele vai contar quantos elementos tem, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, se você passar len essa lista, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Então, eu já estou verificando se o total de premiados bate com o total de solicitados. Se não bater, já de cara eu mostro. Não. Caso contrário, aí vamos olhar ali o próximo caso. Será que o total de premiados bate com o total de camisas que foi produzido de tamanho 1 e de tamanho 2? E se for diferente, ou seja, se não bater, mesma coisa, eu já de cara verifico que não. E finalmente, a última situação é eu verificar se o total de tamanhos solicitados, né, da minha lista bate com o que foi produzido de tamanho 1 e tamanho 2, que inclusive foi o problema que tem nesse exemplo aqui, ó. Aqui você tem 6 tamanhos solicitados, mas 4 mais 4 dá 8, não faz sentido, então daria problema nesse caso. E aí, mesma coisa aqui, vou imprimir, não. Bom, se não entrar em nenhum desses 4 casos, eu já sei que as entradas estão corretas, né? Ou seja, você não tem discrepância em relação à quantidade que foi solicitada e a quantidade que foi produzida, pelo menos até aqui. Agora é que vem realmente o teste mais decisivo, que é eu basicamente contar, igual aqui, por exemplo, 1, 2, 3 de tamanho 1. Bate com o que foi produzido? Depois eu vou contar 1, 2 de tamanho 2. Bate com o total que foi produzido, né, que é a lista que foi solicitado, embaixo aqui o que foi produzido. Então, eu vou ter que fazer essa contagem. E como é que eu vou fazer essa contagem? Eu vou ter que fazer um laço bem parecido, né? Uma forma que eu posso fazer, que pelo menos eu acho mais fácil de explicar, eu vou fazer a variável soma 1 ali receber 0, a variável soma 2 ali também receber 0. Aí, novamente, eu enfatizo, tá, pessoal? Eu sei que talvez as pessoas nos comentários aqui do vídeo falem, mas você podia ter usado tal coisa, igual ali em cima, você podia ter usado compressão de lista, podia ter usado X, podia ter usado Y. Eu estou tentando fazer um código que, assim, mesmo pessoas com conhecimento básico de Python ainda consigam acompanhar. Então é por isso que eu estou sendo cuidadoso de não usar coisas complexas demais que sejam simples de explicar. Mas eu vou deixar na descrição outros textos complementares para usar esses recursos. Você está no código também, que você vai pegar ali no GitHub. Mas beleza, então para cada... Aí eu vou pegar esse for aqui emprestado de novo. Para cada T, para cada tamanho específico na lista de tamanhos solicitados, eu vou verificar. Se T for de tamanho 1, então soma 1 vai somar 1. Então soma 1 que valia 0, começa valendo 0, ele vai somar 1. É basicamente um contador, eu estou contando quantos de cada tamanho tem. Caso contrário, se T tiver tamanho 2, então soma 2 vai receber 2. E feito isso, aí finalmente eu vou verificar se soma 1 bate com... Esse soma 1, na verdade, é soma do que foi solicitado, então eu vou até mudar o nome ali, vai ser soma solicitado 1, soma solicitado 2, aqui vai ser soma solicitado 1, soma solicitado 2.
Se a soma do que foi solicitado de tamanho 1 bate com o que foi produzido em tamanho 1 e, ao mesmo tempo, o que foi solicitado de tamanho 2 bate com o que foi produzido de tamanho 2, legal. Tudo muito bom, tudo muito bonito. Sinal de que acertou. Caso contrário, aí deu ruim, né? Deu problema. Aí, nesse caso, deu diferença. E aí significa que a entrada ali, o que foi solicitado não bate com o que foi produzido. Bom, e aí no caso, né, só falta simplesmente testar essas diferentes entradas aí. Então eu já vou pegar ali, por exemplo, são 5, 3 de tamanho 1, que foi solicitado, 2 de tamanho 2, e 3 e 2. 3 que foi produzido de tamanho 1 e 2 produzidos de tamanho 2. Olha lá, ele mostra esse sinal que tudo certinho aí, tudo show. Depois tem o próximo caso aqui, vamos rodar rapidinho. 4 camisas solicitadas, todas de tamanho 2, mas no enunciado ali, uma de tamanho 1 e 3 de tamanho 2. Esse diz que N, né? Ou seja, o S significa que eles vão ser atendidos, o N significa que eles não vão ser atendidos. E finalmente o último caso ali, que vai ser 6, 5 de tamanho 1 e 1 de tamanho 2, só que na verdade foi produzido 4 de tamanho 1, 4 de tamanho 2, ele também mostra não. Né? Esse código, né, eu já tinha até submetido aqui, vamos submeter ele de novo. Ele dá tudo certinho, tudo bacana, e ele vai estar aí no repositório para vocês darem uma olhada. Então, beleza, significa que nesse caso aí tá tudo certo. Olá pessoal, Lucas do Futuro aqui, Lucas da edição, só para dizer que não deu tempo de resolver todos os problemas que eu gostaria nesse vídeo aqui, mas os que faltam vão ficar para a parte 2. Então não deixa de curtir, compartilhar, virar membro, mandar um pix pro canal que ajuda muito e nos vemos na próxima. Valeu e muito obrigado!